Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é domingo, dia 1 de setembro, 1º de setembro de 2024. Nós estamos aqui em Medford, no Oregon, trazendo para vocês a tradução do culto Glória de Sião Internacional, que está lá em Corinto, no Texas. E hoje o culto foi uma bênção, como sempre. E nós entramos em primícias de Elul, do mês de Elul, em que o Senhor nos dá uma unção para terminar aquilo que nós começamos. A palavra profética que o Senhor trouxe para o Chuck de manhã, quando ele acordou, que ele, né, teve a incumbência de trazer para nós, é que é como se alguns de nós estivéssemos de trás de uma muralha, e ou de trás, é que nós tivéssemos diante de nós uma muralha, e que essa muralha parece ser intransponível. Mas assim como José, nos próximos 3 meses nós vamos orar e jejuar e nos arrependermos, deixar o Espírito Santo trazer a convicção daquilo que precisa ser corrigido, para que haja arrependimento e correção e restauração. E nós vamos transpor, nós vamos saltar essas muralhas como jamais fizemos antes em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Eu ainda estou brigando com essa gripezinha aqui, mas está tudo bem. Nós vamos saltar muralhas, em nome de Jesus. E ao atravessarmos e saltarmos essas muralhas, nós entraremos em lugares que nós nem poderíamos imaginar, os lugares que Deus tem para nós avançarmos. Essas muralhas são os impedimentos que o inimigo consegue colocar por causa do nosso pecado, por causa das nossas brechas. Mas Deus é tão gracioso que Ele envia o Espírito Santo constantemente para nos trazer a convicção, Ele gera em nós a convicção de que nós estamos fora do prumo. Nós então nos arrependemos e entramos no prumo. E o Chuck, ele foi bem assim, enfático em lembrar que há um componente emocional em nossa jornada e em perdoar e em se arrepender. Quando nós perdoamos 1000 vezes e continuamos ressentidos, querido, continue se arrependendo e perdoando, que não completou ainda. Nós somos um ser triuno. Nós precisamos lembrar dessas 3 dimensões, mínima, pelo menos, né, no mínimo, essas 3 dimensões, quando nós falamos de nós mesmos ou tratamos com os outros. Ah, nosso emocional, ele não pode ser descartado, ele é um alarme para nós, ele é um sinal de que algo vai bem ou algo vai mal. Se eu continuo conversando com a pessoa na minha cabeça todo dia, o dia inteiro, né? Se eu continuo me desculpando, se eu continuo justificando, se eu continuo falando para ela tudo que ela precisa ouvir, mas ela nem está aqui, algo está errado. O seu emocional está denunciando que você está fora do prumo. E o Espírito Santo é quem te traz essa convicção, que gera esse algo não está bem. E nós precisamos reconhecer, nós não podemos ser orgulhosos, nós temos de reconhecer o gentil trabalhar, insistir, ou às vezes o não tão gentil insistir e trabalhar do Espírito Santo, porque Ele quer que nós sejamos salvos, Ele quer que nós sejamos curados e libertos, para que nós possamos ter força suficiente para transpor essas barreiras e muralhas que Satanás tem a legalidade de estabelecer diante de nós. E então, para nós termos forças, nós nos arrependemos conforme a orientação do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, nós venceremos e nós saltaremos essas muralhas e nós atravessaremos e chegaremos no lugar que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso aí. E aquilo no qual nós temos sido provados é aquilo que nos tornará prata e ouro para a próxima estação. Então, ai, meu Deus, não aguento mais essa provação. Insiste, persevera, não desiste. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos avançar, porque quando nós passamos pela forja, quando nós passamos pela prensa, quando nós passamos pelo lagar, nós nos tornamos refinados como ouro, como prata, nós nos tornamos azeite, nós nos tornamos vinho.
Então, não deixe, não retroceda, não fuja, não se desvie ah, das provas que o Senhor lança no teu caminho. Como José não se desviou, ele foi para o buraco, ele foi para a escravidão, ele foi para a prisão, ele foi para a servidão e ele se tornou governador ou vice-presidente da nação. Então, ele foi usado por Deus, mas para ele estar pronto para se tornar aquilo que Deus tinha para ele, ele teve de deixar Deus forjar, e ele passou por uma forja terrível. Quem aqui já foi para a prisão? Quem aqui já passou o que José passou? Quem aqui já foi para o exílio como Daniel? Então, nós não passamos por essas coisas aqui no Ocidente, né? Nós temos uma vida relativamente bem. Então, olha para a sua aprovação e fala: ok, Deus, o Senhor permitiu, é porque eu consigo atravessar esse deserto. Eu não consigo enxergar o fim, mas o Senhor consegue enxergar o fim. Faz de mim aquilo que eu preciso ser por meio dessa prova. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama Deus? Você é chamado segundo o seu propósito? Então, confie no Senhor. Deixa o Espírito Santo gerar a convicção daquilo que precisa ser realinhado, confesse seu pecado, se arrependa e avance com o Senhor. Botar no fogo consumidor é para deixar queimar toda a palha, toda a madeira, todo o feno, tudo aquilo que não serve para nada, Deus está queimando, Ele vai te purificar, amém? O Brasil está sendo purificado, amados. Nós precisamos deixar Deus nos purificar, é tempo. Nós não podemos deixar o inimigo vencer. Nós precisamos avançar e crescer e deixar o Senhor nos forjar por meio de tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amados? Isso, amém. Vamos continuar declarando que Deus é o Alfa e o Ômega. Ele é o meu começo, ele é o teu começo, ele é o começo do Brasil. E ele é o meu fim, ele é o teu fim, ele é o fim do Brasil, ele é o término daquilo que ele começou. Deus não vai deixar essa obra pela metade, a não ser que nós a interrompamos. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós temos de escolher chegar ao fim dessa batalha, nós temos de chegar ao fim deste caminho, nós temos de chegar ao fim dessa jornada. E talvez você esteja se sentindo patinando, patinando, ou você esteja sentindo essa muralha. Eu quero que você olhe para ela e diga: ok, Deus, por que que o Senhor permitiu essa muralha? O que que o Senhor está testando e provando em mim? O que que o Senhor está forjando em mim? Como eu vou conseguir a estratégia? E esse mês é a respeito de Deus estar nos campos. O mês de Lula, é o mês de Gad, é o mês em que o rei está nos campos. E nós precisamos insistir, persistir e perseverar em ir ao rei, em estar com ele, em adorá-lo, em conversar com ele, em perguntar as perguntas, a fazer as perguntas difíceis que nós precisamos fazer para ele. E fazer os pedidos difíceis também. Nós nos entregamos a Ele e Ele tem a satisfação, Ele tem o prazer de abrir o caminho para os seus filhos, Ele tem o prazer de nos dar as estratégias para que nós possamos ser libertos e ganharmos a força para saltar essas muralhas, para transpor essas barreiras, esses limites, essas fronteiras, essas dificuldades e impedimentos que o inimigo coloca ao diante de nós. Deixa Deus te forjar. Ele é o princípio e o fim da tua jornada. Ele é o princípio da tua existência e a conclusão, o término da tua existência. Deus tem a resposta, amados. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nesse mês nós nos dispomos, nós escolhermos ouvir o teu Espírito Santo, deixar a convicção do Espírito Santo vir nos mostrar por que que o Senhor está permitindo algumas muralhas, alguns impedimentos. E nesse trajeto, Senhor, forja-nos, sara-nos, liberta-nos, fortalece-nos, purifica-nos e faz-nos mais puros do que o ouro e brancos como a neve, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque tu és digno de receber essa recompensa dos teus servos, pois se conseguirmos uma coroa, ela será tua, nós a lançaremos aos teus pés, todas elas, Senhor. Nós aceitamos o teu tratamento em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém.
O Senhor é o restaurador da nossa linhagem. Quando nós entramos nessa jornada e deixamos o Senhor nos forjar, muitas vezes Ele está forjando muito mais do que nós imaginamos, está indo além de nós mesmos, está entrando na nossa linhagem. Muitas vezes é uma purificação de ascendência, porque ela vem chegando a nós, ela vai sendo purificada em nós, então a nossa descendência recebe essa purificação também, esse alinhamento, o cancelamento das maldições e o recebimento e o passar de geração em geração das bênçãos do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Tempo é dinheiro, amados, e nós precisamos entrar no tempo de Deus para que nós possamos receber as recompensas de Deus. Primícias são maiores do que dízimos. E nós precisamos entender essa diferença. Muitas vezes a gente vem para dar o dízimo e a gente faz como se estivesse pagando uma conta. Aí eu paguei a conta de água, de luz e dei o dízimo. Tá ali. Não é bem assim, né? Nós precisamos, no mínimo, aprender a semear no reino, no mínimo em primícias. Ah, eu não sei quando é primícias, não precisa ser religioso. Faz no primeiro dia do seu mês gregoriano, se você não sabe quando que é o mês lunar. Faz no primeiro dia da sua semana, se você recebe por semana. O importante é você entender no seu coração que você está dando o seu melhor para Deus, porque se Ele não tivesse te dado, você também não teria. E o seu melhor é a sua conversa com o Espírito Santo. Espírito Santo, qual que é o meu melhor hoje? Se você não sabe qual é o seu melhor, ele sabe. Deixa ele conversar com você, deixa ele te ensinar. E confie, tenha fé. Deus não é manipulador, não é um pastor que está pedindo alguma coisa, é Deus que está falando. Filho, entenda e aprenda sobre semear, sobre o aumento que eu tenho no reino quando você transborda. E eu tenho prazer em te dar mais para você semear mais. É como a gente demonstra que nós não servimos a Mamon. Talvez essa seja uma maneira que algumas pessoas entendam melhor. Nós temos muitos desejos e vontades. Quais são as nossas necessidades? Deus está suprindo as nossas necessidades. Então, como você demonstra a sua gratidão? Servindo. Servindo aos outros, usando aquilo que Ele te deu, os recursos que Ele te deu para abençoar aos outros e para trazer de volta para casa do tesouro de Deus. Isso é uma coisa que o Espírito Santo tem que trazer convicção para nós, para que não se torne uma religiosidade, um legalismo ou uma manipulação. Então, se você não entende bem o que é isso, pede para o Espírito Santo te ensinar. Eu tenho certeza, não é a minha área de ensino, então eu não tenho, além do que eu acabei de trazer para vocês, eu não tenho essa revelação como o Chuck tem, por exemplo. Mas cada um de nós precisa, eu tenho a minha, e eu sei semear de acordo com aquilo que o Espírito Santo me fala. Então, cada um de nós precisa ir buscar para que nós depois não digamos, eu gastei essa dinheirama toda porque o fulano falou. Não, você vai semear voluntariamente a excelência que o Senhor está conversando com você aí, e é o seu melhor, e às vezes o seu melhor é como o da viúva, às vezes o seu melhor é mais do que o da viúva. Nós temos de entender o que é isso diante do Senhor. Então, vai conversar com Ele. Deus é bom, Ele é generoso. Ele nos deu com liberalidade. Ele nos deu o seu próprio Filho. E nós nunca vamos conseguir devolver para Deus isso, além de nós darmos a Ele a recompensa pelo seu sofrimento. Aquilo que Ele fez por nós. Ele nos resgatou. A recompensa é nós o adorarmos e aceitarmos esse sacrifício que Ele fez por nós. E parte do nosso transbordar de gratidão tem a ver com as nossas finanças, para que nós não venhamos a cair nas armadilhas de Mamon. E eu acho que já falei o suficiente sobre isso, certo? Nós precisamos entender, é um segredo e uma estratégia, uma chave que Deus tem para nós. Então, vai buscar, papai vai falar contigo e você vai compreender de forma muito amorosa e cheia de glória e poder o que significa essa coisa da semeadura e da primícia no reino de Deus. Quando nós celebramos Rosh Chodesh, o primeiro, né? Rosh é o cabeça do mês, é o primeiro dia do mês, quando você vai celebrar, agradecer pelo mês que se fechou e você já vai olhar para frente e falar, ok, Deus, o que você tem para nós nesse mês que está por vir? Eu recebi esse tanto de recurso nesse mês, a minha colheita foi disso, eu estou te devolvendo tanto, estou te dando de excelência tanto,
E agora, o mês que vem, o que traz? Quais são as estratégias para nós rompermos nas dimensões do espírito, nas batalhas que nós temos pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa família, pela nossa vida, nosso chamado? Não pensa só nas coisas e nas coisas materiais que você quer. Pensa, Deus, o que o Senhor quer? Qual é a, qual é o, qual é a tua vontade para esse mês? Para mim, como é que eu vou cumprir a tua vontade? O que o Senhor está enxergando na edificação do reino, na batalha pelas vidas, ah, pelo propósito de Deus numa nação? É muito maior do que só eu, entende? A gente precisa dar um zoom out para ver o que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa nação, na nossa família, para que nós possamos corresponder e entrar nessa batalha junto com Ele. Entendido? Ok. Somos uma tropa. Somos uma tropa. Precisamos entender nesse mês de Gad, ah, que a palavra de Deus para Gad, que está em Gênesis 40 e deixa eu ver que foi das primeiras que eu abri aqui. 49, 19. Diz assim: Gade, uma guerrilha ou uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Gade vai enfrentar situações de ataque, mas ele será mais forte e ele contra-atacará e ele vencerá. Mas Gade precisa entender, nós precisamos entender que nós não estamos. Gade é uma tribo, não é uma pessoa. Então, nós, como pessoas, precisamos entender, descobrir em que tribo o Senhor nos colocou. Qual é o nosso acampamento? Qual é a nossa tropa? Nós estamos indo batalhar com quem? Com quem estamos servindo? Qual é a nossa parte no corpo de Cristo? Quem somos, a que viemos e com quem vamos? Isso é muito importante. Nós somos uma tropa e nós precisamos entender quem são esse povo dessa tropa com quem nós vamos avançar e guerrear e vencer. Precisamos nos posicionar. Então, parte de nós estarmos. Aí, cadê? Volta aqui. Ok. Parte do que é estar no mês de Elu, deixa eu dar a lista para vocês do que o Chuck falou sobre o mês de Elu. Ele disse assim: olha, esse é o mês em que o rei está nos campos e nós precisamos acessar, ganhar acesso a ele e nos aproximarmos dele. Então, o mês de você ir buscar a Deus é saber que ele está muito disponível, ele sempre está disponível, não é só nesse mês. Mas aproveita que nesse mês há uma profecia, há um portal diferente para isso. Permita que ele, permita que o seu rosto brilhe sobre ti. Ganhe, receba as estratégias que ele tem para você triunfar. Seja posicionado, que é o que a gente está falando agora, seja posicionado no campo, na tropa, encontre o seu lugar, a sua companhia, né? O seu lugar de guerrear, o seu lugar de avançar, as pessoas com quem você faz isso. Observe e receba, observe a manifestação das recompensas que Deus tem para ti. Volte na sua história, olhe para o seu princípio e o princípio de situações, para que você possa se assegurar de que você vai chegar no fim. Fala lá com Deus. Deus, quando a gente começou essa parte da jornada mesmo, foi aqui, né? E quando a gente entrou, o Senhor tinha um fim. Ou quando eu caí, eu me desviei, eu aprontei, agora eu estou nesse buraco aqui, o Senhor sabe que tem uma saída. Então, eu tive um começo. Como eu cheguei nessa jornada que eu estou agora, nesse caminho que eu estou agora, seja por meus erros ou
porque Deus me colocou num deserto, tipo, o Espírito Santo mandou Jesus para o deserto, sacou isso? Então são duas coisas diferentes. Quando a gente está no caminho dele, às vezes tem provas, não é porque a gente fez algo errado, é porque simplesmente faz parte da jornada. Mas para a gente sair do problema do nosso buraco que a gente cavou, a gente tem que reconhecer que entrou nele. Não vai falar que eu estou nesse buraco porque Deus me colocou aqui. Reconheça a diferença entre as jornadas que nós temos quando nós falhamos ou não. Isso é super importante. Deus não está acusando, Ele está te liberando, te libertando, te ensinando. E vai te forjar e te amar o caminho todo até você sair da lama, até você voltar para os braços do Pai. Ou simplesmente para você realinhar e reajustar aquele desvio que você deu ali atrás, que não precisa ser grande, né? Porque um desvio pequenininho aqui, você sabe que ele então, Deus, nós começamos aqui, né? Eu estou no buraco, que eu fiz isso, eu aprontei, eu não consegui perdoar, sei lá, ou o Senhor falou para a gente entrar por esse caminho e realmente está muito difícil a sua jornada. Estou lembrando do caminho, do início dele. Me mostra o fim, porque o Senhor começou algo e o Senhor vai terminar esse algo. E existe um destino. Esse deserto, ele não é um deserto sem fim. Ele tem um começo, um meio e um fim. Jesus foi ser tentado e quando ele venceu e terminou, acabou, começou o ministério. O mesmo para nós. Então, é o mês de você olhar para trás, ver aonde começou aquela situação e falar: Deus, cadê o fim? Como é que a gente chega lá? Me dá a estratégia, me dá o arrependimento, me dá a confissão, seja lá o que for. Vamos junto, estamos junto nisso, vamos lá. Em Elu também nós precisamos dizer para as nossas emoções nos submeterem ao nosso espírito. Como eu disse antes, né? Muitas vezes a gente disse que perdoou 1000 vezes, mas ainda tem ressentimento, ainda tem amargura. Ou seja, vocês me mandaram uma mensagem aqui. Ou seja, precisa continuar nessa jornada. Mas se você já está fazendo isso há 10 anos, fala assim, ok, Deus, para tudo, porque a minha confissão não está rolando, estou indo a lugar nenhum. Eu estou travando, eu não estou conseguindo soltar essa vida, eu não estou conseguindo perdoar essa situação, eu não estou conseguindo avançar, porque o Senhor deixou isso acontecer, então também não estou conseguindo perdoar a Deus, que não fez nada de errado, mas a gente precisa passar por esse processo para poder soltar. Então, tá patinando há anos em relação a alguma coisa, precisa parar, ver como começou o negócio, fala, Deus, clama, gente. Se a gente não pedir ajuda para Deus, vai pedir para quem? E quando Deus já mandou 10, né, você tá lá se afogando, ele já mandou uma madeira flutuando, já mandou um barquinho, já mandou uma boia, já mandou tudo, você está esperando um navio. Raios, agarra no que Deus está mandando você agarrar. Vai devagar, começa pequeno com o seu processo de restauração. Nem sempre vai ser como a história do outro fulano, que foi magnânimo, a história e tem um super master testemunho. Esse é o seu testemunho, é diferente. Deixa Deus fazer do jeito que Ele sabe que é melhor para você. Submeta-se, renda-se a Ele. Humilhe-se diante de Deus e Ele te restaurará e te exaltará. Então seja humilde. Deixa Deus fazer, entrega para Ele, clama a Ele, insiste, jejua para romper dentro de você esse impedimento. Nós temos algumas coisas duras no nosso coração, porque o Espírito Santo falou uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, e cada vez que ele falou, a gente falou, mas não é bem isso, mas não é bem assim, eu não estou tão ofendido assim, né? Quando a gente discute com o Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa, segredinho assim, básico, ele está sempre certo. Eu não discute com ele. Discutiu uma vez, duas, cai, alô, né? O Espírito Santo sempre tem razão. O Espírito Santo sempre está certo, ele sempre tem razão. Não. É incrível isso, é uma revelação, nós não sabemos mais do que Deus. Então, submeta-se, humilhe-se. Não acredito que eu faço isso, mas se ele está falando, tu faz, meu filho, tu faz. Deixa ele te mostrar e seja liberto e saia disso, pare de fazer isso. Diga para as tuas emoções, como eu disse isso, minhas emoções, vocês vão se submeter ao Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Basta de mimimi, emoções. Basta. Sentimentos fora do prumo sejam alinhados agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Chega de mimimi. Ressentimento, não te aceito mais. Senhor, me dá a chave, me dá o que eu preciso para conseguir perdoar, para eu conseguir reconhecer e me arrepender, para que eu possa ser transformado em nome de Jesus.
para que eu possa avançar livre, livre desses fardos e pesos e pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Deus tem libertação para nós, amados. Ele é limpo, ele é perfeito. Ele não quer a gente atolado nessa lama da falta de perdão e da falta de arrependimento. Em nome de Jesus. Elu, ainda em Elu, nós precisamos consertar aquilo que está quebrado para que a paz possa vir. E o Chuck lembrou que ele quebrou um copo essa semana, um dos copos preferidos da Pam. E aí ele é super brincalhão, né? Ele virou, né, sem saber o que que ele ia falar para Pam, com aquele copo favorito dela que ele quebrou. Ele falou assim: minha amada, para você ser curada desse momento em que eu quebrei o seu copo, você vai me ajudar a catar pedacinho por pedacinho, e assim você vai me perdoando pedacinho por pedacinho, e assim nós seremos restaurados, né? Eu não vou morrer apanhando aqui. Mas, às vezes, né, ele falou assim: o copo quebrou na segunda, a gente está achando caco até hoje. Tem coisas que quebram na nossa vida e que espalha por tudo quanto é lugar, e anos depois a gente está achando caquinho ainda. E eu ia falar lidar, né? Lide com todos os caquinhos. Não pegue nenhum deles com ressentimento. Se você pegar e tiver ressentimento por aquela ferida, por aquela mágoa, por aquele trauma, trata imediatamente com o Senhor, reconheça. Como é que a gente lida com pecado, gente? Com qualquer coisa que a gente está fora do prumo. Ai, não gosto dessa palavra pecado. Não tem problema seu, porque a Bíblia fala de pecado. Pecado é simplesmente nós erramos o alvo. Nós tínhamos uma missão e nós erramos a missão. Nós tínhamos um caminho e nós desviamos do caminho. Nós tínhamos um prumo e saímos do prumo. É só isso. Isso que significa pecado. Quer dizer que Deus estabeleceu uma cerca de proteção ao seu redor. Você avançou, você saiu de dentro dessa cerca e você se estrupiou todo. É como nós fazemos para os nossos filhos. Nós colocamos, eu estou numa casa aqui, então não tem rede, né? Mas nos apartamentos em São Paulo, nós temos rede nas janelas, onde há crianças. Por quê? Porque a gente é mau. Nós somos maus, nós paulistas somos muito maus, nós não queremos dar liberdade às nossas crianças, então nós fechamos a casa toda com redes. É isso? Não. Eu moro no 14º andar, eu não tenho rede nas minhas janelas porque não tem criança na minha casa. Mas os meus vizinhos todos têm. Porque eles são bons pais e eles estão protegendo seus filhos para que eles não caiam lá fora, não se espatifem lá no chão. Então, Deus, quando Ele nos dá regras, a lei, por exemplo, são muros de proteção que Deus estabelece ao nosso redor. Não faz isso, não rouba, não mata, não adultera, não cometa imoralidade sexual. Isso são muros de proteção de Deus, porque Ele sabe que essas coisas nos fazem errar o alvo, nos ferem, nos machucam, nos destroem, nos estilhaçam. E quando acontece essa fragmentação, esse estilhaço, o que que aconteceu? Eu violei a proteção, eu, a, eu cortei a rede de proteção, de segurança e me joguei lá embaixo. Achei que eu sabia voar. Não entendia nada sobre a lei da gravidade, não sabia que eu não podia voar que nem super-herói. Então, quando Deus nos estabelece limites, são fronteiras e limites que Ele estabelece para nos protegermos. Quando nós aprendemos a viver com gratidão e com excelência dentro desses limites, ele nos dá um aumento dentro desses limites. E então ele diz: agora eu vou alargar as estacas, agora você é responsável, você sabe prestar contas, você sabe obedecer, porque você entendeu que é por amor, que é para que você viva melhor. E sabendo ser um bom dispenseiro daquilo que eu te dei, eu vou alargar as estacas eu vou alargar as minhas estacas de proteção ao seu redor. Você está crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo, e é um bom mordomo daquilo que eu te dei. Você foi fiel nesse pouco espaço, eu vou te dar mais espaço. Você foi fiel nesse pequeno ministério, eu posso aumentar e alargar as estacas do teu ministério. Você foi fiel nesse recurso que eu te dei, eu posso te dar um pouco mais. Deus, ele vai nos provando a maturidade, como nós fazemos com nossos filhos.
Nós não damos uma faca na mão de uma criança de 5 anos. Nós não damos uma faca de açougue na mão dela. Talvez uma faca de manteiga. A manteiga pode ser que, né, apareça em lugares diferentes. Mas a criança está segura aprendendo a usar um utensílio. Você não dá um facão de guerra, uma espada na mão de uma criança. Nós temos etapas e fases de crescimento no físico, que refletem essas etapas e fases de crescimento que nós temos no espírito. Então, muitas vezes a gente vê um guerreiro de intercessão lá no outro continente guerreando pela libertação de várias nações ao mesmo tempo, e a gente fala que legal, vou fazer também. Chega lá e sai todo estrupiado. Por quê? Deu uma espada na mão de uma criança. Deus, ele tem zelo e amor por nós, tanto que ele não quer que a gente se mate com as coisas que ele vai nos dar. Então, talvez alguém tenha profetizado para você um chamado apostólico para as nações, e tararara. Vamos começar do zero? Aí ele te deu esse chamado, amém. Então agora deixa Deus construir e edificar e te tratar e te ensinar para que você um dia possa empunhar as armas, instrumentos, ferramentas, aguentar com a armadura que ele tem para ti e ter a estratégia para ir para essa guerra. Nós não começamos no exército já generais. Nós começamos soldados que vão passar por todo aquele treinamento pelo qual todo mundo passa. Então tenha paciência, deixa Deus desenvolver em você o teu, o teu emocional, a tua alma, teu espírito, teu corpo, todas as dimensões, tua consciência, tua subconsciência, o teu manejar da palavra de Deus, tudo isso precisa ser desenvolvido. Vai no passo de Deus. Algumas pessoas vão dar um pouquinho mais rápido, vão ter certas experiências. Nós somos pessoas totalmente diferentes. Deus vai tratar conosco de forma diferente. Não tem receita de bolo para todo mundo. Tem receita de bolo para certas partes do nosso treinamento. Mas o Espírito Santo, ele é único para cada um de nós, ele se adapta a cada um do nosso espírito, ele encaixa certinho no nosso espírito. E ele sabe que tipo de alma precisa ser domada, como é que está o nosso emocional, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, ele conhece a nossa linhagem, ele conhece as maldições hereditárias, ele conhece as bênçãos hereditárias, ele conhece tudo que nós somos e temos e de onde viemos. Então, só ele pode saber como é que cada um de nós vai avançar. Submeta-se a ele. Deixa ele te fazer prosperar em todas as áreas para que você se torne esse guerreiro para o qual você foi chamado. Dia a dia, a dia a dia, em nome de Jesus. Amém? O Brasil também está sendo tratado, está sendo forjado. Nós não estamos entendendo muitas vezes porque estamos passando pelo que estamos passando, mas é porque Deus sabe da jornada, das guerras que estão por vir. E Ele está nos provando se nós vamos ficar fiéis com tudo isso que está acontecendo. Nós vamos continuar ouvindo o Espírito Santo, nós vamos continuar nos submetendo a Ele, confiando nele, adorando a Ele, com tudo isso que nós estamos vendo, com esses abalos que estão por aí, com tudo que Ele está trazendo à tona, que nós morremos de vergonha, porque eu estou aqui nos Estados Unidos com amigos, o senhor aqui da casa, jornalista, ele sabe de tudo que está acontecendo no Brasil. E eu morro de vergonha metade das vezes. Ele fala, está acontecendo isso, né? Eu vi lá no jornal que o Elon Musk e o Justiça lá, o Toga lá, né? O Urubu Togado, está acontecendo isso, e eu, pois é, ele falou assim, puxa, a gente não imaginou que isso estivesse acontecendo em qualquer outro lugar que não fosse aqui nos Estados Unidos da América. Para eles é uma surpresa que outras nações estejam passando pelo que eles estão passando aqui também. Mas os abalos dos últimos dias são globais e todas as nações estão sendo provadas para que sejam aprovadas como ovelhas ou não. Em nome de Jesus, nós seremos uma nação ovelha, nós vamos entrar no nosso chamado e desígnio do Senhor para nós. Amém, amados? O Senhor diz que nós precisamos também correr e entrar na torre do seu poder. Existe uma torre, ele é essa torre forte, ele é o nosso lugar de proteção e nós precisamos entrar nesse lugar de proteção. Amém?
Estão com a ceia pronta aí? A minha ceia constitui de um suco de açúcar com corante. ah, Dispenso explicações, mas não ele será santificado agora. Nós levantamos este suco como o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e este é o seu corpo. Senhor, nós te agradecemos, porque o seu corpo foi partido e moído por nossas transgressões, pecados e feridas e iniquidades. O Senhor foi tão misericordioso em decidir descer e se entregar, se tornar um homem que o Senhor criou, o Filho do homem, o Filho de Deus. E o Senhor se transformou num altar e no cordeiro e no sacrifício e no sangue necessário para que nós pudéssemos entrar e atravessar esses portais da queda para alcançarmos novamente os braços do nosso Pai, fôssemos reconciliados com o nosso destino e desígnio em Ti. Obrigada, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. O Senhor veio e fez. O Senhor fez porque nós não poderíamos fazer. E nós comemos do teu corpo o pão da vida, a substância divina. Obrigada, 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 Jesus. Entra no nosso corpo, Senhor, ao comermos o teu corpo. Transforma o nosso corpo, em nome de Jesus. O Brasil come do teu corpo, Senhor, para a sanidade do corpo brasileiro, das fronteiras brasileiras, dos limites brasileiros. Sejam restauradas as fronteiras do reino sobre o Brasil, as fronteiras da sanidade nacional, em todas as dimensões necessárias. Por isso nós comemos, o Brasil come do teu corpo, da tua carne. Comemos do Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Este é o teu sangue. Este é o teu sangue, Jesus, derramado por nós na cruz do Calvário, mudando o nosso DNA, restaurando o nosso DNA, os desígnios da tua criação, um DNA cheio de Deus, cheio de toda a plenitude de Deus. DNA e um sangue cheio de luz, que nos dá a identidade perfeita do Salvador. Nós bebemos e te pedimos, Senhor, visita cada cantinho de todo o nosso ser, corpo, alma, espírito, mente, coração, sentimentos, pensamentos, emoções, consciência, subconsciência, tudo, livre-arbítrio, tudo que nós temos, todas as nossas faculdades em todas as dimensões. Visita, Senhor, e traz o alinhamento, traz a purificação pelo teu sangue, traz essa explosão de luz dentro de nós. Alinha-nos com o teu corpo. Nós bebemos. E o Brasil bebe do teu DNA, do teu sangue, da tua luz, da tua glória, do teu poder, da tua unção. E o Brasil bebe. O Brasil bebe do teu sangue, Senhor.
Ai, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, nosso Rei, o Senhor, o nosso Pai. Rei dos reis e Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, que venceu para abrir os selos e para abrir o livro e para vingar o sangue daqueles inocentes que morreram, para vingar o sangue de toda a humanidade que morreu por causa do pecado, por causa da queda. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Pai. Vem, 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 vem. É chegado o tempo, Senhor. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós como tuas testemunhas, testemunhas da palavra de Deus e testemunhas de Jesus Cristo de Nazaré. Envia a tua colheita, bem alinhados e ajustados, aqueles que encontram o seu lugar na tropa que o Senhor ajuntou. Mostra-nos o nosso lugar, Senhor. Nas tuas muitas tropas que estão aqui sobre esta terra, mostra-nos o nosso lugar no teu corpo, como pessoa, como indivíduo, como nação. E envia-nos, nosso Deus, envia-nos. Adoradores, 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 adoradores invencíveis, adoradores humildes, adoradores que não sabem nada de soberba, que não sabem andar em soberba, que não conhecem o que é orgulho, adoradores totalmente rendidos, rendidos a Ti, Senhor. Envia-nos, envia-nos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Sim e amém. Amém, amados? Shalom, shalom. Bom almoço ou jantar a todos. Eu tô indo pro meu brunch. Amo vocês. Shalom, shalom.